Então fecha teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, amém? Então fecha teus olhos, querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado pelo teu amor, por tua graça, por tua misericórdia. Podemos dizer, Senhor, que se não fosse o teu amor, se não fosse a tua graça, nós não estaríamos aqui, se não fosse a tua misericórdia, Deus. É porque o teu amor é incomparável, um amor que não se descreve. Porque se fosse pelas nossas falhas, Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigado por tua compaixão, Pai. Obrigado por cuidar de nós, pelo teu amor, por tua paciência, por tua graça. Que hoje seja um dia em que nós vamos estar provando desse amor. Fala aos nossos corações nessa manhã, na intimidade, na individualidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um passa e quais são as vitórias que são necessárias, as batalhas que precisam ser vencidas. Então que o Senhor venha falar no nosso coração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, a nossa família e já profetizamos que será um dia incrível, como nós já profetizamos que essa semana será uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, eu vou compartilhar uma palavra com vocês, um versículo que Deus falou muito ao meu coração ontem. Gente, eu não tô vendo direito por causa da luz. Deus falou muito ao meu coração ontem através desse versículo. E eu vou compartilhar com vocês, que tá lá em Salmos capítulo 103, o verso 13. Amém? Então, esse versículo diz assim, anota para vocês meditar nessa palavra, tá bom? Diz assim, como um pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece dos que o temem. Eu achei essa palavra muito forte, muito impactante para mim, né? Porque fala sobre amor, sobre compaixão paternal, sabe? Esse trecho dessa palavra, ele revela um dos aspectos mais profundos do caráter de Deus, que é a compaixão paternal, né? Ele nos vê, ele nos enxerga como filho, né? Então, assim como um pai amoroso, né, que entende as fraquezas do seu filho, as suas limitações, as suas necessidades, Deus também, ele olha para cada um de nós com misericórdia e não com dureza. Quantas das vezes nós não estamos indo orar? Quantas das vezes nós simplesmente não sentimos a vontade de falar com Deus por ter medo de ser julgado? E muitas das vezes isso acontece, né, pelo fato de você ter tido um pai agressivo. E nós, né, muitas das vezes nós achamos que o nosso pai, por chamar Deus de pai, ele tem esse aspecto talvez como você foi criado pelo seu pai. E deixa eu te dizer que por mais que o seu pai não tenha te amado, por mais que o teu pai só tenha te ferido, por mais que o teu pai ele tenha te rejeitado, independente de como o teu pai terreno ele te tratou ou ele te trata, é diferente do pai celestial. Ele te ama mesmo com tantas limitações. Ele me ama mesmo com tantas limitações. Então, tira todo esse aspecto que você tem de um pai, do que você agregou do pai terreno, para que você venha a entender que Deus ele é diferente. O Deus criador dos céus e da terra e que nos ama de uma forma incondicional. E aí eu fiquei pensando e meditando, eu disse, Deus, muito obrigada por esse amor. Muito obrigada por essa graça. Muito obrigada por essa compaixão que o Senhor tem pela minha vida. E eu vim falar para você nessa manhã, né? Que você tem um Pai, que você tem um Deus que cuida de você. Que você pode até não estar entendendo o motivo pelo qual você está passando certas situações. Ou você até não entende o porquê ele está permitindo que você passe por certas situações. Ele não tem indiferença das suas lutas. Ele não vê você passando pelas batalhas da vida e simplesmente não sente nada. Pelo contrário, né? Deus, ele conhece as suas dores, ele conhece as suas dúvidas, os seus erros e ainda assim escolhe
cuidar de você com amor. Mas, Glaucia, por que eu não estou conseguindo enxergar esse amor? Talvez porque você está olhando tanto para os problemas, olhando tanto para as dificuldades, olhando tanto para os teus próprios erros, se culpando tanto que você não tem enxergado o cuidado de Deus sobre você. Então, nós precisamos muitas das vezes fechar os nossos olhos, né, para todos os problemas, para toda a nossa história, o nosso contexto, e meditar nessa palavra. Dizer, Deus, eu preciso entender. A tua palavra diz que como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus, eu temo ao Senhor, eu estou na tua presença. E eu sei hoje o que é amor, né, de pai, de mãe, porque eu tenho filho. E isso fica muito mais fácil sentir, porque quando o meu filho faz algo errado, ainda assim, eu não consigo punir de uma forma, tipo, eu dou castigo, mas tipo, punir de algo severo, a gente não consegue, porque a gente tem um amor que não consegue se expressar, que não consegue se explicar. E é isso com Deus também. Eu e você com Deus. Mesmo nós fazendo as coisas erradas, Deus, ele não consegue, né, nos punir. Existe a correção, existe, mas tipo, eu vou fazer isso. Não, ele é amor. Entenda, o Senhor, ele é amor. Ele conhece as suas dores, ele conhece as suas limitações, ele conhece os seus erros, mas ele não nos pune, né? Ele nos corrige em amor. Ah, Glaucia, por que eu estou colhendo tanta coisa que eu plantei? Porque eu já dei a resposta. Porque é exatamente isso. Você tem colhido aquilo que você plantou. Não é porque você fez algo errado e agora Deus está te punindo. Não. Ele permite que venha a colheita daquilo que a gente plantou. Então é certo, gente, aquilo que você planta, você colhe. Você está vivendo exatamente aonde você quer. Você está vivendo aonde você escolheu estar. Você está colhendo os frutos que você plantou. Não é porque você fez algo, a Deus agora está me castigando. Deus, ele não castiga. Você colhe o que planta. Existem situações na nossa vida que Deus permite para que a gente aprenda. Olha, aqui está a colheitazinha daquilo que você plantou. Você quer continuar? Você quer mudar essa semente? Então Deus todos os dias nos dá essa oportunidade de mudarmos essa semente para colhermos coisas diferentes. E aí eu pergunto a você, você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com aquilo que você tem colhido? Nós precisamos ter essa reflexão todos os dias. Então hoje, esse versículo nos convida, essa passagem bíblica, ela nos convida, né, a confiar que Deus não está contra você, mas a seu favor. Tem muita gente que acha que Deus está punindo, que Deus está contra a pessoa. Deus não está contra você. Deus, ele está cuidando de você, ele está do seu lado, ele está a seu favor. Então lembre-se de que ele entende as suas fragilidades. Lembre-se que Deus, ele entende as suas dores, as suas limitações. Quando você vai orar de Deus, eu não aguento, eu não estou suportando, Deus, eu estou com raiva, Deus, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Deus, ele entende todas as suas falas de revoltas sobre o que você tem passado. Então lembre-se que ele entende quais são as suas fragilidades. Se aproximar dele sem medo, né? Como um filho que busca um pai. Quantas vezes a gente tem medo de se aproximar de Deus e de falar com Deus, mesmo sabendo que ele já nos viu, mesmo sabendo que ele já entende as nossas dores, mas ainda assim a gente tem medo de ser punido, medo de ser rejeitado, medo de ser, como é que eu posso dizer, de ser realmente deixado de lado, né? De que ele não vai se comover com a sua dor. Mas Deus, ele se comove com a sua dor, e é por isso que ele fala sobre compaixão, né? Isso é sobre compaixão. Então, para que a gente venha refletir hoje sobre essa palavra, em quais áreas da sua vida você precisa sentir essa compaixão de Deus hoje? Qual é a área que você precisa dizer, Deus, eu preciso me sentir amada aqui. Deus, eu preciso me sentir acolhida pelo Senhor.
Eu tenho sentido que o Senhor não está nem olhando, está tão ocupado com tanta gente, está tão ocupado com tantos planos e projetos já que estão a caminho, que o Senhor não vai olhar para a minha dor, eu dizendo que estou cansado do meu casamento, eu dizendo que estou cansado do meu trabalho, eu estou falando disso, eu acho que Deus nem está ouvindo, Ele está ouvindo você. É essa certeza que nós precisamos ter todos os dias, é que Deus está olhando para mim e para você, que Deus se importa com a nossa dor, por mais simples que seja, Ele se importa com a nossa dor. Então peça hoje de Deus, me ensina a sentir esse amor. Me ensina a saber que o Senhor tem essa compaixão. A palavra está dizendo que como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece do que os teme. Se você está temendo ao Senhor, se você sabe que Ele está ali do seu lado, que você sabe que não pode desobedecer porque Ele está te vendo, isso é temor. Nós precisamos aprender a entender que Ele está nos vendo. Mas, Glaucio, por que Ele não fala? Porque muitas das vezes eu falo e Deus não fala comigo. Vai ter momentos que a gente vai precisar silenciar, que Deus vai precisar silenciar para que a gente aprenda a ouvir. Ontem eu falei na live, falando que muitas das vezes a gente faz devocional, ou foi ontem ou foi segunda-feira, que a gente faz devocional e muitas das vezes ora e não deixa Deus falar, vocês lembram? E coincidentemente ontem eu recebi um vídeo, eu acho que foi até Kézia que mandou para mim, e estava falando justamente disso, quantas das vezes nós passamos o tempo orando e não escutamos Deus falar. Aí você ora, e na hora de Deus falar, você se levanta e vai embora. Então como é que você vai saber que Deus está falando com você e ter essas experiências com Deus se você levanta e vai embora? Ontem eu estava no meu devocional e eu orava, chorava, orava. E eu disse, Deus, eu não quero mais nada. Eu vou ficar só aqui te ouvindo. Então eu fiquei em silêncio, coloquei um louvor e as lágrimas iam caindo. E eu somente assim, de bruços na Bíblia. E eu disse, Deus, eu só quero ouvir. Eu quero só ouvir. Gente, é incrível. Você precisa ter essas experiências com Deus, que é o que vai fortalecer a tua aliança com Ele. Amém? Então, compaixão é a capacidade de sentir a dor do outro. Quando você sente compaixão por alguém, né? Não é sobre empatia, gente. Existe uma diferença entre empatia e compaixão. E a gente vai saber diferenciar isso. Então Deus, ele tem compaixão por mim, por você. Compaixão é quando você sente a dor do outro. Então Deus, ele sente a sua dor. Deus, ele não só olha você sentindo dor. Deus, ele não só olha você, olha você passando lá por aquela dificuldade, aquele problema. Não, ele sente. Ele sente a dor que você sente, a dificuldade que você passa. E o desejo de Deus é nos ajudar. E de uma forma sincera, sem julgar. O Senhor não quer ouvir você orando as suas dificuldades, as suas fraquezas, para te punir, para dizer, olha, eu não disse a você que era assim. Não, é sem julgamento. O Senhor me escuta e te escuta sem julgar. É de uma forma sincera, querendo simplesmente suprir a tua necessidade. Então, não apenas percebe o teu sofrimento, né? E ele se importa, é se importar a ponto de aliviar esse sofrimento. Então, quando nós vamos para a presença de Deus, que oramos, que falamos com o Senhor, nós estamos realmente descarregando, tirando de nós aquilo que não dá para a gente fazer. E simplesmente o Senhor vem trazendo alívio para as dores invisíveis e visíveis que estamos passando. Essa palavra, ela fala sobre se colocar no lugar, né? De simplesmente Deus vir e dizer, eu sei o que você está sentindo e eu vou trazer alívio para isso. Amém? Então, a compaixão, ela é simplesmente quando você pode ser uma pessoa que passa compaixão para outra pessoa. Quando chega aquela pessoa desesperada, querendo falar, querendo desabafar, e você dá atenção. Só em você emprestar o ouvido a alguém, dar atenção a alguém, isso é compaixão. Ouvir com atenção verdadeira, isso é compaixão. Ajudar quem está passando por dificuldade, isso é compaixão. Ser paciente com os erros dos outros, isso é compaixão. Evitar julgamentos
e agir com gentileza, isso é compaixão. Esse Salmo 123:3 nos ensina muitas coisas. É acolher as pessoas mesmo com as falhas dela. Então, muitas das vezes a gente acha que tem compaixão, mas a gente está agindo com empatia. E qual é a diferença de compaixão e empatia? A empatia, você sente a dor do outro. Você consegue sentir a dor do outro, eu sei o que você está passando. Mas a compaixão é você sentir e agir para ajudar. É a mesma coisa, dizer, olha, minha filha, eu tô aqui com tanta sede e eu quero água. E você olhar para mim e dizer assim, eu sei o que você está sentindo. Porque eu já tive sede. E a compaixão é diferente. É você dizer, eu sei o que você está sentindo e eu vou te dar água para beber. Então é isso que Deus faz comigo e com você. Ele não sente somente empatia pela tua dor. Ele sente compaixão. Então ele vai te entender, ele vai te compreender e ele vai trazer solução para o teu problema. Amém? Então que nós venhamos nos aproximar desse Deus e dizer, Deus, obrigada pela tua compaixão, obrigado pelo teu amor, que mesmo sem merecer, o Senhor socorre, o Senhor traz livramento, o Senhor traz escape, o Senhor traz providência para a minha vida. Amém? Então que hoje, nessa manhã, você possa entender que existe um Deus cuidadoso, zeloso, que cuida de você, por mais que você não esteja vendo ou enxergando, mas Deus está cuidando de você. Então esse versículo nos mostra esse amor, né? Essa mensagem central, né, de Salmo 103:13 é exatamente Deus, ele sente essa compaixão por mim e por você. Deus, ele tem esse cuidado de amor por mim e por você. Então esse versículo que compara Deus com o amor de um pai amoroso, porque existem pais que não são amorosos. Está se referindo a um pai amoroso, um pai zeloso, um pai que não ignora quando o filho erra, que traz correção quando é necessário, porque a Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama, assim como um pai que corrige o filho a qual quer ver-lhe bem, né? Então, Deus, ele faz isso comigo e com você. Agora, com o pai, comparando com o pai que cuida. Então, você não precisa esconder as suas fraquezas diante dele. Hoje é o dia de você dizer, Deus, obrigada, porque mesmo com as minhas falhas, mesmo as minhas lutas, o Senhor age ao meu favor e me perdoa porque eu não enxerguei que foi o Senhor que fez. Quantas das vezes alguém chega e nos ajuda e você diz, fulano, muito obrigado. Foi Deus que mandou para você. Deus, ele toca, Deus, ele usa pessoas. Então você não precisa esconder as suas fraquezas diante de Deus. Ele não reage com rejeição, é com cuidado. Quando você chega para Deus e diz quais são os teus problemas, quais são as tuas falhas, quais são os seus pecados, ele vai te ajudar. Ele vai te acolher em amor. Amém? Então, mesmo nos momentos difíceis, ele continua atento a você. Existe um Deus olhando para você nesse exato momento. Existe um Deus que está cuidando de mim aqui, na Paraíba, em Campina Grande, está aí cuidando de você onde você mora. Esse Deus, ele é tão poderoso que os mesmos olhos que olham para mim com atenção, está olhando para você com atenção. Então não pense que ele está ocupado demais para olhar para as tuas dores. Ele está olhando para você. Ele está cuidando de você. Tem dias que você parece que está sozinho realmente. Mas ele está cuidando de você. Então a compaixão de Deus não depende de você ser perfeita. Ele vem, isso é do caráter de Deus. Né? Eu tenho que ser muito boazinha para Deus estar comigo. Não, independente das tuas fraquezas, ele está cuidando de você e ele te ama, porque isso é o caráter de Deus. Ele é o amor, ele é o próprio amor. Não é Deus tem amor, ele é o amor. Amém? Então, de uma forma muito prática para hoje, nós colocarmos esse Salmo 103:13 na nossa vida. Quando você falhar, não é descartado. Quando você falha, você não é descartado. Mesmo com os teus erros, tem a oportunidade
de recomeçar. Se você errou, se você pecou, se você falhou, vai para a presença de Deus e diz: Deus, eu pequei e eu falhei. E eu vim aqui porque eu sei que o Senhor é um Pai generoso. Eu sei que Tu és um Pai bondoso. Se o Senhor quiser me corrigir, Senhor, eu estou aqui para aprender. Mas eu preciso recomeçar. Me dá força para que eu recomece. A compaixão de Deus não te cancela. Ela simplesmente te chama de volta. O Senhor não vai cancelar você porque você pecou. O Senhor não vai te colocar para fora porque você rejeitou a palavra, porque você rejeitou a presença. Mas simplesmente Ele vai te dar a oportunidade de te trazer de volta. Então, quando você sente o consolo nos momentos difíceis, e quando você está passando por um momento de choro, de angústia, de desespero, aquilo que está acontecendo com você, né? Depois você sente uma paz. Essa paz que surge no meio da ansiedade, no meio das dificuldades, naquele alívio inesperado no seu coração, pode ser a expressão desse cuidado. E quando você ora, quando você conversa com alguém que você sai mais aliviado, entenda, isso é Deus trazendo alívio para você. Não foi porque ninguém ouviu. Quando Deus fala através de alguém, é Deus te provando que está cuidando de você. Quando você entra no quarto, que você chora, que você sente aquele alívio, é Deus cuidando de você. Então essa expressão de cuidado de Deus. Quando alguém aparece para te ajudar, Deus muitas das vezes demonstra a sua compaixão e o seu amor através de pessoas. Então, um conselho que alguém te deu, uma ajuda que veio de alguém, uma palavra na hora certa, isso é Deus agindo com você. Aí você diz: mas Deus não está me vendo, a minha sorte que fulano... Gente, foi Deus que usou fulano para te ajudar. Quando você estava lá triste, angustiado e do nada, que não é do nada, você sente aquele descanso. Aí você diz: ainda bem que está passando. Isso é Deus agindo na tua vida. Como eu falei no início da live, às vezes nós estamos tão preocupados com os problemas, tão cheio de tanta coisa, que você não consegue enxergar Deus. Mas Deus está cuidando de você. Quando vem uma provisão, quando vem uma palavra, quando vem um direcionamento, quando alguém do nada envia um vídeo para você e você diz: essa palavra foi comigo. Quando tanta coisa, é Deus agindo com você. Ontem eu estava orando e eu estava buscando, gente, quando eu me levantei, que eu abri o motivacional aqui, apareceu um vídeo para mim que eu até compartilhei comigo mesmo para guardar, para que eu possa meditar. Uma pessoa falando uma palavra, eu não me lembro, agora não me recordo da palavra, mas gente, foi tão direto para mim que eu comecei a chorar. Um vídeo, quando eu digo a você, gente, compartilha o vídeo que está sendo entregue, compartilha a palavra que está sendo, compartilha a live com alguém. É sobre você, muitas das vezes, está sendo usado por Deus através de uma palavra, através de um vídeo, para aumentar a fé, muitas das vezes, de alguém que não está nem conseguindo ver Deus. E quando você coloca lá um bom dia, Deus te abençoe. Quando você manda uma live, olha, Deus vai falar com você. Quando você envia um vídeo e diz: olha, preste atenção, reflete nesse vídeo, né? Escuta essa palavra de Deus para você. Você pode estar exatamente sendo aquele barco que vai colocar alguém dentro para continuar vivendo. Então nós precisamos ser esse canal de Deus para as outras pessoas. Então nós precisamos enxergar que quando chega a ajuda de alguém, você vai dizer: isso é a misericórdia de Deus. E você pode ser misericórdia e compaixão de Deus para outras pessoas. Amém? É muito bom quando nós somos ajudados, não é verdade? Mas nós precisamos entender que quando nós agimos, isso, acordar todos os dias para fazer uma live, eu tenho certeza do quanto que eu já ajudei pessoas. Quantas pessoas não é sobre mim, é sobre a palavra, gente. Porque se fosse sobre mim, eu já teria desistido. Eu já teria parado. Eu não estaria sentada aqui falando com vocês, muitas das vezes muito sono, muito cansada. Às vezes, muitas das vezes simplesmente sem força. Quantas das vezes eu saí daqui forte, mas eu cheguei aqui só o caco, como as pessoas falam, com a fé abalada.
Mas quando nós obedecemos a palavra, quando nós estamos disponíveis a fazer a vontade de Deus, independente de mim estar bem ou não, e quando eu falo isso, não é porque eu vou passar por cima das minhas dores. Não, é entender, eu vou para a presença de Deus, eu estou cansado, aconteceu isso e isso, mas eu sei que o Senhor é a minha força e eu preciso continuar, porque a palavra nos ensina a continuar, mesmo nos dias de desafios. Eu não posso somente servir a Deus e continuar fazendo aquilo que Ele me chamou quando eu estiver bem. Porque imagina se fosse assim. A gente iria quantas vezes? Porque na maioria dos dias a gente tem dificuldades para passar. Estamos enfrentando batalhas. Termina uma batalha, começa uma, termina uma, começa outra. E a gente tem sempre isso. Então imagina que nós fôssemos servir a Deus somente quando tivesse tudo bem. Então quando alguém aparecer para te ajudar, veja Deus. Quando você é corrigido, mas não destruído, assim como um pai corrige um filho, veja a mão de Deus. Veja o cuidado de Deus. Que Ele te permite olhar quando o teu líder na igreja chega e diz assim, olha minha filha, meu filho, isso aqui não está certo. Você está errado. Enxergue Deus cuidando de você. Enxergue que Deus está dizendo, olha o que você está fazendo. Às vezes você diz, ninguém nessa igreja gosta de mim porque eu faço as coisas e as pessoas só olham, fulano está errado ali, ninguém corrige. Às vezes a gente não fala isso. Tem tanta gente fazendo um monte de coisa errada. Eu fiz um negócio errado e agora mesmo eu já estou colhendo. Quem é assim? Porque muitas das vezes eu já disse. Eu disse, meu Deus, eu fiz um negócio agora e a colheita já veio. Eu vejo pessoas fazendo o que eu fiz há muito tempo e não acontece. Veja o cuidado de Deus sobre você. Quando você encontra força para continuar, é Deus. Quando você, como eu falei, né? Quando você ora e você já sente alívio, é Deus que está te dando esse alívio. Então, que você hoje possa perceber, né, o cuidado de Deus sobre a tua vida. Onde eu possa perceber o cuidado de Deus hoje. Se pergunte agora, aonde você pode perceber o cuidado de Deus? Ontem eu orando e muitas coisas, antes aconteceram algumas coisas que me entristeceram, mas é incrível como eu vejo o cuidado de Deus. Eu preciso entender que é dele que eu preciso buscar, é ser dependente dele. Então, veja o cuidado de Deus na tua vida. Não se permita achar que você está sozinho, você não está sozinho. Então, mesmo quando você se sentir fraco, existe um cuidado invisível te sustentando. Deus invisível está me sustentando e te sustentando. Você não está sozinho. Se você não lembrar de nada do que eu te falei nessa manhã, guarde somente essa frase. Mesmo quando você estiver fraco, existe um cuidado invisível de Deus te sustentando. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Existe um Deus que está todo o tempo olhando para você, dizendo calma, eu estou com você, calma, vai dar certo, calma, essa luta vai passar, calma, você está já vencendo, calma, as coisas vão se organizar, calma. O Senhor quer que eu e você entenda que por mais desafiador que esteja, Ele está cuidando de nós. Por mais desafiador que esteja, Ele está trazendo provisão. Eu sempre digo, Deus ele já tem o que eu e você precisamos. Mas Ele está nos capacitando e nos moldando para viver o extraordinário. Amém? Então, nem todo barulho, nem tudo que você está ouvindo são coisas que vão te fazer enfraquecer. São coisas que você é necessário ouvir. As dificuldades, os problemas. Você precisa enxergar Deus cuidando de você. Entenda que o cuidado de Deus nem sempre vai fazer, vai ser visível, vai fazer barulho. Deus é Deus que faz e que age, às vezes, muitas das vezes, no silêncio dele. Às vezes ele aparece para você, te trazendo socorro da força invisível que chegou para você.
Quando você estava assim, não, agora eu vou me levantar. Não, eu não quero ficar nesse lugar. Eu quero força, eu vou me levantar. A partir de hoje, eu vou ser uma Gláucia determinada. Estou dizendo meu nome, mas diga o seu nome. Eu vou ser uma Gláucia que leia a palavra. Eu vou ser uma Gláucia que faz isso. Eu não vou mais me misturar com o pecado. Eu não vou dizer... Essa força, ela não vem de você. Ela vem de Deus. Esse posicionamento que você tem, mesmo cansado. Você diz, Deus, eu estou passando por prova. Eu estou passando por problema, mas eu vou vencer. Essa força, na fraqueza, esse posicionamento que você tomou num dia mau, não vem de você. Ela vem de Deus. Então, quando os problemas estiverem acontecendo, tenha calma. Aos poucos vai chegando provisão para você. E isso não vem de você, vem de Deus. As coisas vão dando certo. Pequenos passos vão sendo ajustados. O milagre vai acontecendo. As coisas vão se encaixando. E no final você vai ver Deus em todos eles. Amém? A vitória vai chegar e você vai dizer, foi a mão de Deus. E sabe por que muitas das coisas acontecem para a gente dizer que foi Deus? Porque se nós tivéssemos acesso a fazer todas as coisas, a gente não iria buscar essa presença. Porque o que nos aproxima de Deus é os nossos defeitos, é as nossas fraquezas, as nossas limitações. Porque se nós fôssemos capazes de realizar tudo aquilo que a gente quisesse, a gente não iria buscar Deus. E a gente busca Deus porque sabe que somos limitados e que só vamos até tal ponto. E de lá é só milagre. E de lá é só Deus. Amém? Então, continue. Um passo de cada vez. Já é a prova de que Deus está te sustentando. Ah, Gláucia, eu estou cansada, eu vim até aqui. Até aqui foi Ele que te sustentou. Teve uma pessoa que disse, você fala de Deus o tempo todo. Eu digo, eu sou dele? Eu só vivo porque Ele quer? Eu ainda disse assim, olha, respira. O que eu faço com vocês aqui na live? Respira. E eu só respiro porque Ele permite. Então, para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, que você possa guardar a palavra de Deus no teu coração hoje. Como um pai se compadece dos filhos, dos seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. Você não está sozinho. Existe um Deus cuidando de você o tempo todo. E não, quando os pensamentos vierem, aí você vai dizer, não, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Quando o diabo disser, hoje tu está passando por isso tudo, ele não está nem aí para você. Está sim, de uma forma visível. Ou visível ou invisível, Deus sempre usa alguém. Olha, Ele mandou alguém vir aqui orar por mim. Deus está me sustentando. Olha, eu estava fraca, eu orei, Deus me fortaleceu. Isso não vem de mim, vem da palavra, vem dEle. Começa a ver os detalhes. Deus me deixa enxergar com os olhos espirituais o teu cuidado. E com os olhos físicos também, porque a provisão vem para a nossa mesa. Quantas das vezes você orou para Deus trazer provisão e Ele trouxe? Quantas das vezes você morrendo de sede e alguém chegou e te deu um copo d'água? Isso é Deus. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse amor. Amém? Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigada, Jesus, por teu amor, por tua compaixão. Obrigada porque o Senhor não só sentia empatia pelas nossas dores, pelas nossas necessidades, mas o Senhor sente compaixão. E a compaixão é se colocar no nosso lugar, é trazer a provisão. O Senhor age ao nosso favor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigado porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor não nos julga, mas o Senhor nos corrige em amor. Obrigada por esse amor. E nos faz enxergar, Senhor, o teu cuidado durante o dia de hoje e durante toda a nossa existência. Que nós vamos estar com os olhos atentos ao teu cuidado. Que o Senhor, de uma forma visível e invisível, mas é uma certeza, o Senhor não nos deixa sozinhos. Então traz esse amor, a revelação desse amor no dia de hoje. Nos faz enxergar esse amor de uma forma como nunca nós nos sentimos
antes. Que o Senhor venha trazer essa revelação nesse momento, a cada coração que está ouvindo essa oração nesse momento. Que nós venhamos entender que somos amados, que somos protegidos, que temos o socorro do Senhor a todo o tempo. Obrigada porque enquanto nós dormimos essa noite, o Senhor estava acordado cuidando de cada um de nós. Que hoje seja um dia abençoado e que nós possamos enxergar o teu cuidado durante todo esse dia, durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e que nós sejamos abençoados pelo Senhor e que nós possamos ser bênção para outras pessoas. Obrigado por não desistir de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que Deus abençoe muito o teu dia, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família e que você se permita ouvir o que Deus tem para você. Que você se permita enxergar o cuidado de Deus sobre a tua vida. Amém? Então Deus abençoe. Espero vocês aqui amanhã, né? Continua sendo canal de Deus para as pessoas. Continua compartilhando a palavra. Continua, né? O evangelho ele precisa ser algo entendido. Não é só sobre pegar a Bíblia e ir para a igreja. É sobre salvar pessoas. É sobre salvar casamentos. É sobre salvar vidas. Né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Amém, irmão. Margarete, eu não sei o nome. Então, que Deus abençoe a nossa vida e o dia de hoje. Então, amanhã eu espero vocês, tá bom? Convida um amigo teu, uma amiga, para que você esteja aqui. Deus abençoe. Seja um dia muito, muito, muito abençoado. Fiquem na paz do Senhor.